Muito bom dia, a Porto Alegre Oficial está mais uma vez aqui na Feira do Livro, no Feira Casting, recebendo diversas personalidades do mundo artístico, esportivo, cultural, social, político. É a oportunidade que nós estamos tendo de conversar com personalidades e conhecer um pouco melhor das suas ideias. Quem está aqui conosco hoje é Paulo César Fonseca Nascimento. Conhece? Mais conhecido como Tinga. É um futebolista brasileiro, atuava como volante, atuou em Grêmio Internacional e o seu apelido se deve a ter nascido e criado no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Bom dia, Tinga. Bom dia, enquanto falou Paulo César Fonseca do Nascimento, eu até tenho Quem é esse? faz tempo que eu não sou chamado pelo nome, mas é bom, né, ser chamado pelo nome. Obrigado aí pelo espaço e vamos estar junto aí, bater esse papo. Tinga, poucos jogadores fizeram sucesso na dupla Grenal. Como funciona essa rivalidade para quem jogou nos dois lados? Bom, né, as pesquisas falam que ela é a primeira ou segunda, né, a maior rivalidade aí de clubes sul-americanos. Talvez perdendo para um Boca Juniors e River, que aí pega uma coisa mais nacional, né? Acho que uma rivalidade depois deve ser o Grenal. E realmente poder vivenciar isso, principalmente sendo de Porto Alegre, a gente entende um pouco mais ainda o que é a rivalidade Grenal, né? Porque na verdade todo gaúcho já jogou um Grenal. Todo gaúcho em algum momento ele já jogou um Grenal. Seja da família, seja do final de ano do trabalho, seja da escola. E eu, por ser daqui, desde de criança, né, eu sonhando em ser um jogador do Inter, fazendo minhas peneiras e sendo reprovado, né? Fui 3 vezes reprovado no Inter e depois, quando fiz o primeiro, fui jogar no Grêmio, aí dá mais uma bugada na cabeça, né? Tu ser colorado da infância e de repente quem te abre as portas, te recebe, te forma, é a maior rival. Por isso que eu tenho, né, uma gratidão muito grande pelo Grêmio, e gratidão não prescreve, né? Vai passar até o final da vida, eu vou ser grato por tudo que vivi, tudo que foi formado ali. E também tive o prazer de jogar no time de infância, do coração. Então vivi o sonho, vivi a gratidão. E tu viver isso dentro de Porto Alegre, aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram de pessoas que gostavam de mim quando eu estava num clube, de repente eu encontrar o cara ser um baita amigo meu e de repente tá chateado, depois eu entender que era porque eu tinha mudado de clube. Então a rivalidade em Grenal é uma coisa muito grande. Eu costumo brincar de que se sair um decreto né, imagina, sai um decreto, a Polícia Federal bate em todas as casas do estado. A casa que tiver algum símbolo do Grêmio, do Inter, a pessoa tá presa, todo mundo tá preso no Rio Grande do Sul. Todo mundo tem alguma peça, seja um símbolo que está na chaleira, ou está na camiseta, está no boné, ou está na cuia, está no chimarrão. Então, assim, o Grenal é o maior patrimônio do Rio Grande do Sul. É a maior marca que nós temos aqui. Então, eu pude viver essa maior marca e até hoje a gente, de alguma forma, a gente carrega ela nas nossas ações, aí mesmo não jogando mais futebol. Todo lugar que eu vou tem sempre esse debate, essa brincadeira, pô, é gremista, é colorado, e isso é o grande patrimônio que a gente ajudou a conviver. Tinga, tu falaste agora, né, que tu fez várias peneiras e não foi aprovado. Eu queria que tu passasse um recado não só para aquela criança que faz uma peneira no futebol, mas para aquele ser humano, né, que vai numa entrevista de emprego que não consegue, para aquele ser humano que daqui a um pouco tem uma derrota em algum objetivo que ele tenha, né, já que tu fosse esse exemplo de que persistiu e acabou conseguindo o que tu queria. Né? Interessante, as peneiras, eu sou apaixonado pelas peneiras, por isso que eu tenho dentro do meu ecossistema no Tamo Junto, eu tenho Tamo Junto Peneiras, que é onde eu organizo as peneiras, porque hoje dificilmente o Grêmio ou o Inter consegue receber um guri de 12, 13, 14 anos, 15 anos, como eu fui, sozinho, saindo da periferia, né? Os clubes hoje não têm mais isso, as leis mudaram, é difícil hoje para um clube receber uma criança
né, sem os pais ali sozinho. Né? E hoje para os pais também, largar os seus filhos como nós éramos largados no passado, de pegar um ônibus sozinho, também não é seguro. Então hoje não tem mais essas peneiras em Inter e Grêmio. E hoje eu organizo em alguns lugares, uma vez por mês, em algum bairro, alguma periferia, ou alguma cidade do interior. E a gente organiza, e o Inter manda né, um avaliador e o Grêmio manda outro. E isso é muito bacana, porque as peneiras me formaram, né? Todas as vezes que eu fui reprovado no Inter, todas as vezes elas vieram com esperança. Nunca um treinador me disse para mim, ó, não aparece mais aqui, tu é ruim. Sempre foi com palavras de incentivo, ó, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano. E isso fez com que eu dissesse não para outras coisas que poderiam ter me prejudicado. Então, o fato de eu saber que eu ia fazer uma peneira no próximo ano, ou nos próximos meses, eu deixei muito de aceitar uma droga, de aceitar um outro caminho, porque eu tinha a esperança. Então, na verdade, a gente vive de esperança, né? Quando a gente trabalha, a gente tá com a esperança. Esperança e fé é uma coisa que a gente tem. Só de a gente trabalhar e esperar 30 dias para receber, a gente tem esperança e fé, entendeu? Então, até a pessoa que acha que não tem fé, se ela trabalha, ela tem fé, porque eu estou trabalhando e não recebi ainda. Então, as peneiras, elas formam as pessoas, assim como também é a vida, né? Hoje eu não jogo mais futebol, já estou há 10 anos, né, fora do futebol. Quando eu cheguei aqui, deixei o carro ali no Rua da Praia ali, me deu um sentimento muito bacana, assim, porque há 9 anos atrás, mais ou menos, eu vinha naquele shopping praticamente de segunda a sexta, deixava o carro ali, no mesmo lugar que eu deixei hoje, e caminhava até ali a esquina para estudar, né, no Monteiro Lobato, para fazer o supletivo, tinha 5ª série, e era estranho, porque eu tinha vergonha, uma hora eu me sentia um herói, outra hora eu estava constrangido. Então, o centro aqui tem muita coisa importante na minha vida, então foi muito importante eu ter vindo aqui para o centro, há 9 anos atrás, voltado a estudar. Isso foi possível porque no futebol me ensinou a ser rejeitado em algum momento, e assim a vida até hoje. Tem um monte de coisas que eu tento fazer, não dá certo, né? Empreender com alguma coisa dá errado, mas eu continuo, melhoro, e daqui a pouco as coisas dão certo e a gente vai seguindo. Tinga, Grêmio Internacional hoje tem um departamento específico para descobrir jogadores, para analisar, né, fazer o scout dos jogadores. Em contrapartida, a gente vê que estão acontecendo muitos erros nas contratações. Geralmente, tanto o Grêmio como o Internacional estão priorizando os jogadores com uma maior formação do que os jovens. Não seria interessante voltar em investir nas peneiras, como acontecia no teu tempo, como acontecia antigamente, não só explorando as peneiras que tu organiza, mas também organizando elas? Eu acho que a formação sempre é o mais barato e o que dá mais retorno, né? E eu acho que isso, até como empresa, vendo um clube como empresa, é muito melhor tu pegar um menino lá na periferia, né, dar uma boa comida, dar uma estrutura, gastar pouco e ele virar 10, 15, 20 milhões, né? São dinheiros que entram para o Estado, entram para o Brasil, né? O futebol brasileiro como empresa, eu não sei se tem outra empresa no Brasil que traz tanto dinheiro com a margem, né? Porque, a gente tem no agro, a nossa grande potência, né? Tem outras tantas coisas aí, mas a margem de lucro, né? Tu pegar um menino, vamos pegar uma experiência agora do Palmeiras lá, o Estevinho. O menino chegou lá com 10, 12, 13 anos, no Cruzeiro, que era nosso lá do Cruzeiro, depois foi pro Palmeiras. Palmeiras, não sei se o Palmeiras gastou com ele, né, até se formar ali 10 milhões de reais. Não sei se gastou isso. E o jogador foi vendido por $500 milhão. Ele passou por vocês lá no Cruzeiro? Ele era nosso lá, 10. Aí depois, quando a gente saiu, entrou outra diretoria e deixou escapar o menino. Mas pensa o seguinte, a margem de lucro e esse dinheiro entrou para o Brasil. Os ingleses pagaram, entrou dinheiro para o Brasil, entrou imposto federal, entrou dinheiro para São Paulo, entrou dinheiro nos cofres do Palmeiras. Mexe com a economia. Então a gente, jogador de futebol, a gente talvez nem entende o peso
que a gente traz. E tem outro fator, imagina, eu saí da Restinga, eu fui vendido para Portugal, eu fui vendido para Alemanha, né? Eu fui vendido para o Japão. Esses dinheiro de fora vieram para o Brasil, né? Esse dinheiro de fora entrou imposto, pagou, e fora isso, todo o dinheiro que eu ganhei lá fora, ele foi alocado aqui. Eu tive que comprar casa para a família, casa para mim, carro, roupa. Então o futebol, ele movimenta o jogador de futebol sozinho, ele movimenta uma economia gigantesca. Então, tu investir numa base, formar mais, para que mais números desses aconteçam, eu acho que é muito mais inteligente, né? Mas eu acho que os clubes hoje, eu acho que tu não pode também pegar o clube e querer tornar ele uma empresa 100%. Não, ele é futebol. Ele é futebol, ainda tem a paixão, não pode perder. Tem o sentimento, né, do cara na beira do campo que olha e conhece o jogador, que a gente brinca pelo cheiro, né, o que é o da pranchetinha, vai anotar. Tem coisas que não tu pode até modernizar, mas não pode perder. Tu pode até atualizar, na verdade. A prancheta não vai ser de papel, vai ser um iPad, enfim, beleza. Mas tem coisas que o futebol, eu acho que a gente tem que cuidar para o futebol não ficar tão corporativo, que aí começa a traçar perfil, né? Hoje se traça perfil, o jogador tem que ter 1,80 m. Não, cara, o jogador tem que ser bom. Tem que ser bom. Se ele tiver 1 metro e resolver os problemas, o futebol é resolver problema. Eu quero botar a bola lá, fazer gol, e o adversário não quer deixar eu fazer. Cada um tem que resolver os seus problemas. Então, se eu resolvo o problema com 1 metro... O Romário tá aí para confirmar o que tá dizendo. Exatamente, entendeu? Então, futebol é resolver o problema. Ele é complexo, são 11 pessoas preparadas tentando levar a bola para um quadradinho e 11 preparadas tentando não deixar tu fazer isso, fazer totalmente ao contrário. E quando ele pega a bola, ele faz o que tu estava querendo fazer, e tu tem que fazer o que ele estava querendo fazer, não deixar chegar lá. Então não é tão simples, né? Algumas pessoas falam, pô, jogador não joga nada, estão ganhando dinheiro todo, não jogo nada. Eu falo, cara, se jogar futebol fosse fácil, jogava 50 mil e assistia 22, né? O futebol não tem uma lógica simples, né? Se toca 1 minuto na bola, né? Eu tocava 1 minuto na bola. Então, pô, treina a semana inteira, corre 90 minutos, tu chega, quantos minutos tocou na bola? 1 minuto. Hoje está tocando menos, porque o goleiro toca mais que todo mundo, só toca a bola para trás, aí a bola fica fora, toda hora é uma falta, e tem o VAR, então está tocando menos ainda. Então não é tão simples avaliar o futebol, organizar e escolher quem é bom ou não. Tu fizeste um comentário ali, eu vou pegar o gancho para falar sobre a SAF. Eu percebi que a tua opinião, ela é, vamos dizer, nem tão favorável, mas também não contra aos clubes virarem SAF. Mas no caso da dupla Grenal, seria interessante que eles fossem por essa modalidade? Cara, como a gente estava conversando aqui fora do ar, eu não sou o cara mais preparado hoje para falar futebol, porque a minha cabeça ela funciona um pouquinho ao contrário da lógica, assim, né? Primeiro, eu sou muito cético com algumas coisas. Primeiro que para mim SAF é só um nome, né? Porque vai virar empresa e vai dar tudo certo. Tá cheio de empresa ruim no Brasil. Não é porque vai ser empresa que vai se tornar boa. A empresa boa ou empresa ruim, ela tem um CPF que decide, que toma as decisões. Então eu acho que a gente pega as coisas assim no Brasil, como a gente não estuda, a gente não lê, a gente não quer as coisas com tempo, a gente pega essas informações de uma coisa que deu certo e acha que todo mundo vai... Cara, a SAF se a SAF for gerenciada por uma pessoa ruim, ela vai ser uma SAF ruim. E tem no Brasil um monte de SAF ruim, né? Então o problema não é se o Inter ou o Grêmio vai ser SAF ou não. O problema é quem vai tocar. Quem toca conhece futebol, conhece os números, é seguro, não vai roubar, vai investir ali. Não vai roubar, tá, mas ele é presidente do clube, ele tem uma profissão? Não tem a profissão. Tá, mas se tu não tem a profissão, tu tem que ganhar bem. Primeiro que um presidente do clube tem que ganhar bem. Tu não pode ser responsável por 600, 700 milhões de reais de faturamento do ano e não ganhar nada. Tu vai viver como? Como é que tu se alimenta? A não ser que seja um presidente bilionário, que ele fala, cara, eu não preciso de nada, aí nós vamos entender. Então, eu acho muito raso essa discussão que eu vejo, principalmente
nos meios de comunicação direcionados para o esporte, assim, focado. Vamos virar SAF, vamos. Cara, virar SAF com as mesmas cabeças só tá até organizando a bagunça, né? Então, eu acho que a discussão não é se é SAF ou não. Quem vai tocar o futebol, quem vai fazer, quem conhece, quem está preparado. Mas hoje tem esse modelo no Brasil de dizer que se virou SAF deu certo. Não, tem um monte de SAF no Brasil dando errado. Tinga, o fato de tu teres ganho títulos importantes na história do Internacional prejudicou a tua imagem com os gremistas? Eu vi que tu contou agora há pouco ali, que um amigo, inclusive, nem falou mais direito contigo. Mas, no geral, com a torcida, com as pessoas? Não, pelo contrário. Eu desde que o torcedor gremista soube, né, que eu sou colorado, quando eu cheguei em 2005, que começou a aparecer coisas de infância, e eu falei na coletiva, né, todo gremista me respeita muito. Eu tenho ações dentro do Grêmio que eu faço. O Tamo Junto Peneira, antes de conversar com o Alessandro Barcelos, eu conversei com o Guerra. Visito o Grêmio toda vez que toca. Então, assim, pelo contrário, o torcedor tem uma maior gratidão. Tem torcedor gremista que até ele não acredita que eu sou colorado. Muitos, né, quando eu termino de fazer a palestra, eu desço do palco, no mínimo chega um pra mim e fala: pô, Tinga, eu não acredito que tu é colorado. E eu respondo: cara, eu acabei de falar no palco 3 vezes que eu sou colorado. Mas ao mesmo tempo eu acho hoje, nos últimos 10 anos, eu acho um dos melhores elogios aí que eu tenho recebido é a dúvida de um gremista se eu sou colorado ou não. Porque isso mostra que eu fui, acho que o único jogador que jogou 2 vezes no Grêmio e 2 vezes no Inter, né? Já tive 4 passagens. Mostra que as 2 vezes que eu joguei no Grêmio, eu entreguei da mesma forma que eu entreguei no Inter, né? Dedicação, né? Verdade no trabalho, no dia a dia. Isso confunde o cara a pensar que, pô, esse cara deve ser gremista, o jeito que ele se entregava no campo. Então isso para mim é um elogio, é sinal que eu trabalhei da mesma forma, que eu fui fiel com cada centavo, com cada grito, com cada pessoa que confiou em mim. Então, pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande dos gremistas. Alguns, como eu te disse, até me falam: pô, Tinga, eu sou gremista por causa de ti. Uma grande parte dos meus amigos que têm 10 anos mais novo que eu, né, que são filhos de mais amigos meus, mas outros, a maioria fala, principalmente na Restinga: pô, negão, caramba, eu sou gremista por causa de ti, meu. E a gente tem um grupo, aí eu fico brincando com eles e tal, a gente às vezes zoa, brinca e tal. Os caras: pô, cara, sou gremista por causa de ti e tal. Então tem muita gente, principalmente na Restinga, amigos de infância, filhos de amigos, que falam: cara, eu sou gremista por causa de ti. Então eu acho que assim, o que eu vivi no Grêmio foi uma coisa especial. O Grêmio transformou minha vida, mudou minha vida. E eu tive o presente de Deus de poder vivenciar, ganhar no clube de infância, que é o Colorado, ganhar, se sentir fazendo um gol de uma Libertadores e poder dar o primeiro título internacional, né? Na verdade, até 2006, o Internacional, imagina, clubes ter o nome internacional e não ter nenhum título internacional. Em 97 anos, você é zoado 97 anos, né? Então eu acho ali, quando eu tava quis Deus escolher eu para estar fazendo aquele gol, e quando eu tava fazendo aquele gol, era como se eu tivesse um cara que estava na arquibancada, 3 vezes sonhando em estar jogando, de repente estava ali fazendo um gol de cabeça. Eu costumo brincar que é o gol mais fácil que eu fiz, porque normalmente o gol de cabeça tu tem que subir para cabecear, eu tive que me agachar. O mais fácil e o mais difícil, né? Porque tu estar numa final de Libertadores, em casa, depois de 97 anos, jogando esse jogo, não é nada fácil. O gol parece fácil, mas tudo que vinha por trás ali. Então eu sou feliz por ter participado dos 2 lados e automaticamente do maior patrimônio do Rio Grande do Sul, que é o Grenal. Como é que foi a tua passagem como gerente de futebol? E por que tu não permaneceu nessa área, nessa profissão? Se a gente pensar como é visto o futebol, como a gente diz que o futebol deu certo ou não, é ganhar.
né? Não é o que eu concordo, né? Não é o que eu concordo, mas ao mesmo tempo eu sou reconhecido por ter vencido como jogador, então não concordo, mas ao mesmo tempo me beneficio disso, porque às vezes pode ter feito um baita trabalho na parte de dirigente e não ter ganho. Eu ganhei, fui o meu primeiro ano e único de gerente de futebol, eu fui campeão da Copa do Brasil. Então, se tu for olhar como é visto o futebol, tu vai dizer, pô, foi um baita trabalho. Mas eu, no meio do ano, né, foi em 2017, no meio do ano eu já decidi que eu não queria mais e tive que cumprir, que era um compromisso que eu tinha com o presidente, que é um grande amigo. Mas tu trabalhar num clube, não pagar o salário em dia das pessoas, não conseguir honrar com aquilo que foi prometido em contrato, para mim não é um grande trabalho. Então, quando eu vi que isso não estava acontecendo, né, e para ganhar sem estar honrando as coisas é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo ali eu vi que tinha um respeito muito grande, né, porque tu tocar um grupo sem estar honrando o salário que é obrigação, não é o jogador quando ele pede e o salário dele é atrasado, ele não tá, todo mundo tem que, se interessa se ele ganha R$1 milhão, o clube se comprometeu, tem que pagar. E ali foi onde eu mais trabalhei, porque imagina juntar os jogadores, falar, cara, não temos dinheiro para pagar, vamos ganhar esse negócio para ficar melhor para todo mundo, ganha, renova, vai embora, faz o que tem que fazer, mas vamos ganhar, e tu conseguir gerenciar as pessoas. Então, trabalhar de gerente no Cruzeiro, né, até eu trabalhar, existia poucos ex-jogadores nessa função, para mim foi o maior aprendizado de gestão de pessoas. Consegui levar um time, né, junto com o Mano Menezes, que era o treinador na época, que me ajudou bastante. Tu poder ser campeão da Copa do Brasil sem estar pagando salário em dia, sem estar honrando com as coisas, mostra que as pessoas confiam em ti, né, confiam no que tu fala, nunca mentir pro jogador. Cara, não tem dinheiro, vai ter dinheiro se a gente ganhar e passar de fase e entrar o dinheiro. Vocês decidem o que vocês querem fazer. Vocês querem fazer greve, eu faço com vocês estão certos, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho, vocês vão ser sempre considerados mercenários, as pessoas lá fora que trabalham 30 dias para ganhar R$1.500, na época nem era isso, o salário era nem R$1.000, para ganhar R$1.000, né, as pessoas não, lá para fora vocês vão ser pessoas que ganham 300, 400 conto e estão parando, não querem trabalhar por causa de 2 meses sem receber, sendo que tem pessoas que ganham 1.000 e pouco e estão 2 meses sem receber. Então sempre vai ser essa a conta. E mesmo que eu não acho que vocês estão errados, mas a conta como o povo vai ver vai ser essa. Então, vocês querem parar? Eu paro com vocês, não vou criticar vocês, vou dar entrevista a favor de vocês, mas o que vai vir de fora vai ser isso. Então sempre trabalhei com a verdade. Então aí os jogadores entendiam e, cara, vamos. Então, porque eu penso que tu trabalhar de gestor, treinador, é muito mais do que tu dar os coletes, dar a camiseta, ou esses caras têm que se tornar melhor contigo. As pessoas têm que, não é só faz ou não faz, tu tem que sempre ter os porquê. Né? Minha família sabe muito bem disso, nosso negócio, né? Eu já está até dentro das nossas empresas escrito, né? Toda vez que a gente vai dizer não, eu tenho que ter os porquê. Porque normalmente quando a gente diz sim, o cara nem quer saber. Se eu te pedir um negócio, deixa eu sentar na tua cadeira, tu falar sim, agora se tu disser não, eu posso te perguntar, mas por que eu não posso sentar na cadeira? Tu vai ter que ter uma explicação que eu posso gostar ou não, mas tem que ter uma explicação. Então, eu sempre usei isso, o que eu usei na vida, eu usei como gestor, e hoje como empresário eu uso a mesma coisa, porque no final, em qualquer profissão, por mais que elas mudem, um é futebol, tu é jornalista, outro é operador, a gente vai entregar o que é. Na hora da pressão, a gente vai entregar exatamente o que a gente é. Cara, se tu era um vagabundo, às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim de um ou outro jogador que tá no mercado de trabalho, que tá em alguma coisa, como é que é, ou às vezes se surpreendem com alguma ação de alguém. E eu sempre falo, cara, se esse jogador durante 20 anos ele era egoísta, a hora que apertar, ele vai ser egoísta. Se ele era vagabundo, e assim falando de jogador, assim falando de amigo, assim falando de funcionário, assim falando de colega, na hora da pressão você vai entender exatamente o que é. Então, as pessoas às vezes se surpreendem, tu tá sempre fazendo isso, fazendo aquilo, criando, empreendendo, ajudando pessoas, se ajudando. Primeiro que eu só ajudo pessoas porque a minha vida tá bem.
Porque isso é coisa do ser humano. Se eu tiver comida só para minha casa, vai comer minha casa. Para mim é natural e tu vai comer a tua casa. Eu só ajudo as pessoas porque minhas coisas vão bem, minhas empresas vão bem. É natural, por isso que eu acredito no crescimento. Por isso que eu incentivo que o maior projeto social ainda é a geração de emprego. Não está no melhor ainda. Quanto mais pessoas trabalhando, mais pessoas empreendendo, mais pessoas ganhando dinheiro, ninguém ganha dinheiro sozinho. Né? Ganhar dinheiro é a coisa mais fácil. Talvez você esteja me escutando quando eu falar isso, fala, como assim? É a coisa mais fácil ganhar dinheiro. Se eu quiser ganhar dinheiro agora, eu estou no centro aqui. Se eu pegar uma faca ali e botar no pescoço desse senhor que passou e pediu dinheiro dele, ele me dá dinheiro. Dinheiro é a coisa mais fácil de ganhar, mas a custa de dinheiro, a consequência desse dinheiro. Mas ele vai na polícia, vai dar uma parte, eu vou preso, ele vai puxar uma arma, vai me dar um tiro. Então ganhar dinheiro é a coisa mais fácil. Agora ganhar dinheiro como? Então, as consequências, a consequência dele. Eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro trabalhando, melhorando a vida das pessoas, todo mundo bem, eu ganhando dinheiro. Então é isso que eu faço hoje. Na verdade, eu faço o que eu fiz no futebol. Se tu perguntar para todos os jogadores comigo, lógico, a gente não é unanimidade, mas 90% tu vai te falar, cara, o Tinga faz hoje exatamente o que ele fazia no campo. Chegava o guri mais novo, ô meu, e aqui, senta aqui, pô, é assim, vamos fazer assim, não, alguém vai judiar do guri, não judia não, mas também é o moleque, tu tem que... Eu faço a mesma coisa que eu faço hoje. Vai, Tinga, preciso arrumar um lugar para morar, vim do Rio de Janeiro, ô meu, olha, é o seguinte, liga pro fulano lá, ó, o corretor é esse, ô meu, cuida do cara, não rouba o cara. É o que eu faço hoje, então... A vida a gente vai entregar o que a gente é. Na hora da pressão a gente vai entregar exatamente o que é. Se tu é vagabundo, na hora do aperto só vai ser vagabundo. Se tu é parceiro, na hora do aperto, vamos ser parceiro, vamos dividir o pão, vamos morrer junto, vamos tomar tiro junto. É assim a vida, na verdade. Mas mesmo com o teu posicionamento de não trabalhar mais como gerente de futebol, um convite de Grêmio Internacional te seduziria ou não? Não, até porque eu já tive, né? E não foi um nem dois, né? Já tive, assim como já tive de Flamengo, já tive de Palmeiras, Cruzeiro de novo. Eu tive convite até para trabalhar em Portugal, né? No futebol. Quando a gente faz as coisas, né? Eu brinco, quem canta não pede, né? Quando você faz um trabalho bem feito, né? As coisas vão, né? Vai chamando a atenção da sorte, né? Como é o título do meu livro, né? Trabalha bem, entrega, né? Seja importante ali, né? Faça o que ninguém está fazendo, você, né? Vão buscar você para fazer isso. Mas o caminho que eu mergulhei, né? O caminho de empreender, de se envolver, de desenvolver eu primeiramente, minha família, as pessoas que trabalham comigo, cara, é um caminho que hoje eu nem consigo voltar ao futebol mais. Se eu voltar ao futebol, eu vou estar retrocedendo. Tu imagina eu voltar para um lugar que foi maravilhoso, me deu tudo dentro do campo, que é o que eu gosto de fazer, mas eu voltar para um lugar que toda semana a minha discussão é se o domingo eu ganhei, eu sou bom, quarta eu perdi, quinta eu sou horrível, domingo eu empatei, eu sou mais ou menos. Cara, a vida é muito mais que isso. Os jogadores do Inter, treinadores do Inter, do Grêmio, cara, eles não são bom ou ruim porque ganharam na semana. Acho que todo mundo que está ali, né, não é fácil estar onde eles estão. O maior concurso público do mundo é o futebol, né, principalmente, ou talvez do Brasil, talvez em outro país não, mas no Brasil é certo o maior concurso público. Todo dia nasce uma criança, recebe uma bola, uma camiseta e alguém sonhando que seja jogador. Então não é fácil ser jogador de futebol, não é fácil. Eu digo se tornar um jogador de futebol. Depois que tu vira jogador de futebol, claro, tu tem de alto nível, tu vai ter alguns benefícios, enfim, que a população não tem. Mas se tornar um jogador de futebol é abdicar de muita coisa. Então eu tenho muito respeito pela profissão, pelos jogadores, né? Tu não vai pegar em algum momento eu falando mal de jogador, de treinador. Eu tenho meus pensamentos, eu sei que nem tudo que eles fazem está certo, mas eu sei que ninguém mais que os jogadores do Grêmio e do Inter querem ganhar. Mais que eu, que sou colorado, e mais que tu que é gremista. Pode ter certeza. Ah, mas eu sou torcedor, eu quero... Não, pode ter certeza. Os jogadores e o treinador querem ganhar mais que nós. Porque eles dependem disso, cara. Ele não leva o filho no colégio. Eu perdi um jogo, eu não ia levar meu filho no colégio. Eu cancelei o aniversário do meu filho, porque a gente perdeu um Grenal. Então, são coisas que a gente não quer fazer nunca. Então, assim, vai ter um ou outro, uma exceção, que o cara é meio largado, o cara já quer ir embora, mas a grande maioria
eles querem ganhar mais que nós, torcedor, porque na verdade, nós estamos aqui hoje. O Inter perdeu ontem. Pô, fiquei chateado. Mas eu tô aqui, meu, não mudou nada na minha vida. Sinceramente, não mudou nada na minha vida. O Grêmio perdeu pro Cruzeiro. Não mudou nada na tua vida. A deles mudou. Não vai no colégio. Vai chegar e vai tomar uma letra aqui no Sul vai tomar, e ele já sabe disso, e quando vem fala comigo, meu, aqui é assim. Vai tomar uma letra no porteiro, no prédio, vai tomar uma letra e tá tudo certo, tá no outro, não tá cobrando bem, vai tomar uma letra. Então acho que os caras querem isso. Então, cara, eu não quero. Se eu trabalhar no futebol, eu vou querer fazer isso, falar isso, impor isso, fazer que eles ganhem, assim, mas entendendo esse lado humano. E não é o que o futebol quer. O que eu quero entregar não é o que o futebol quer. O futebol quer hoje é acabar o jogo, tu ligar, cada um pegar o seu celular e meter o pau em todo mundo. Cara, sinceramente, cara, eu saí lá da Restinga fudido. Meus amigos, a maioria dos meus amigos, quem não se tocou para Santa Catarina para fugir e virar hoje, trabalhar, a maioria está trabalhando lá, top. Os caras que eu muito ajudei a mudar de vida. O resto, a maioria tá preso, morto. Acho que eu passei tudo que eu passar para mim hoje, parar de jogar e viver a vida, de ligar todo dia o celular e meter o pau numa profissão que eu vivi todo dia. Não é isso que eu quero, entendeu? Então, hoje trabalhar no futebol é isso, cara. A gente acaba um jogo, tu vai pra internet, é todo mundo metendo o pau. Como é que eu digo que eu sou apaixonado pelo Grêmio ou pelo Inter e o meu prazer é meter o pau no Inter ou no Grêmio? Cara, não condiz com o negócio. Eu tenho a minha opinião, que se tu conversar comigo fora do ar, eu acho que pode melhorar isso, eu acho que isso é errado, mas eu ia ali todo dia, cara. Eu tenho certeza que ninguém se formou em jornalismo para ligar todo dia o rádio, a TV e bater em alguém. Cara, eu não consigo acreditar que isso faça bem, que faça bem. Tu imagina tu ligar todo dia e falar, cara, hoje eu vou falar todo dia desse jornalista, mal do jornalista. Não pode te fazer bem isso, eu não acredito que isso faça bem. Então hoje eu não me vejo no futebol do jeito que tá hoje, assim, com essa coisa assim, tudo pelo like, eu ganhando seguidor, ganhando dinheiro na internet, eu não quero nem saber como é se o treinador tem filho, se tem neto. Isso eu não quero, não consigo conviver mais com isso. E, Tinga, obviamente tu não estás mais no meio futebol, mas tu és um torcedor e admirador do futebol. Como é que tu vê a situação da dupla Grenal em 2025? A gente que conviveu com Vitória, que sempre foi uma gangorra, né? O Rio Grande do Sul sempre foi uma gangorra. Quando o Grêmio tá bem, o Inter tá mal, né? Quando o Inter tá mal, o Grêmio tá bem. Acho que eu sempre fui levinho, né? 60 e poucos quilos, tava sempre na parte de cima da gangorra, né? Então sempre tive em momentos bons, assim. E por mais que aí talvez seja a minha crítica, né? Talvez seja a minha parte de crítica, assim, que aí ela já não é uma crítica personalizada. Por mais que o Flamengo tá com dinheiro, o Palmeiras tá com dinheiro, eu acho que ainda o que nós tínhamos ainda, que era aquela questão da vontade de equilibrar o jogo, isso ainda dá para fazer. Ainda para mim, ainda é o 11 ser humano contra 11 ser humano. Tu não vai ganhar do Flamengo, mas tu vai ganhar sempre. Mas tu vai conseguir ganhar um jogo, tu vai deixar o jogo pesado, duro, sei lá, sabe? Eu acho que dá, mesmo com o Grêmio e Inter, né, não tendo os mesmos investimentos. Se a gente for pegar, agora vem na minha cabeça aqui, os últimos 5 anos, todo mundo falando dessa distância de Palmeiras e Inter, Flamengo e Grêmio, a distância. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, o Inter teve 2 vezes para ser campeão brasileiro. Uma aí foi assaltada ali, bateu na mão do Ramiro, aí deu pênalti, depois não deu. Depois teve outra, uma com o Abel, uma com o Mano, vice. Se a gente pegar o Grêmio, praticamente só tinha o Soares, com meio joelho, empilhando o gol, ficou a 1 ponto, que foi num jogo lá que se o juiz desse o pênalti lá no Iralberto, o Grêmio tinha sido campeão brasileiro. Não estou falando de 5 anos, nós podíamos ter 3 títulos brasileiros aí no estado. Então não tá essa distância toda, a distância de organização, isso sim.
Mas de futebol, os caras são melhores. Mas, cara, como é que a gente, nos últimos 5 anos, a gente chegou a 3 vice-campeonatos brasileiros? Não chegaria, então, se tivesse toda essa distância. Quando está organizado, quando tem uma estrutura, tem um suporte de diretoria bacana, treinador tocando a coisa, e jogadores entendendo as suas limitações, né? O Inter, na época, com o Mano e na outra com o Abel, eles entenderam a sua limitação, jogava para 2, 3 jogadores, o Grêmio ali na época, acho que era o Renato, jogava todo mundo atrás e toca a bola para o Soares, criaram uma estratégia e chegou. Isso eu sinto falta. De falar, cara, vamos criar o que nós temos que fazer para ganhar desse cara? Temos que ir para o chão, temos que ir para a trocação. Isso eu sinto falta, assim, de que tem uma distância, mas dá para fazer alguma coisa ainda para encurtar essa distância. Tinga, o Internacional está fazendo um movimento para requerer o título de 2005, certo? A pergunta primeira é o que tu acha desse movimento, né, que o Inter está fazendo, e a segunda é se tu te considera campeão brasileiro de 2005. Não, porque primeiro que eu não peguei o prêmio, né? O bicho que era bem bom. Dá para comprar mais dá para pagar umas continhas aí, uns boletinhos. Né? Se esse título vier com o prêmio junto, pô, então vamos embora, vamos pra rua no dia 20, vamos botar uma faixa aí. Né? O que eu acho, né? O futebol, ele sempre teve essas coisas, né? Eu, sinceramente, eu prefiro ser assaltado como eu fui há 20 anos atrás, né? Que pra mim foi um assalto aquilo ali. Principalmente tratando do jogo, mas só que o que estão pedindo é muito mais, né? Tem todo um estudo sobre todo o campeonato, mas tratando do jogo que eu fui ali, o protagonista ali do pênalti que fui expulso. Pensando ali sobre o jogo, né? Hoje, se nós tivéssemos sido campeão, né, há 20 anos atrás, uma das coisas a gente poderia estar falando que nós não estamos há mais de 40 anos sem ser campeão brasileiro. Estaria falando, há 20 anos atrás nós ganhamos, nós estamos já há 2 décadas sem ganhar, não há 4 décadas. Isso seria muito melhor. Né? A outra seria o prêmio, mas o futebol, ele em todo momento teve esses erros, né? Esse assalto. Eu não admito ser assaltado hoje, com 5 pessoas numa tela, com tempo, com volta, câmera, fala, conversa. Isso eu não aceito. Agora, um ser humano ali, ele pode, até tem confirmação que teve roubo, tudo mais, um ser humano vir e achar que foi tocado ou que não foi tocado, eu até aceito. É um erro. Como ele depois confessou, o próprio Márcio confessou, pô, errei e tal. Agora, volta o lance, 5 pessoas, 6 pessoas para julgar, esse erro a gente não aceita, que é o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Né? Então eu prefiro que não tenha o VAR, que aí pelo menos o cara na espontaneidade, porque quando tu apita ali, vou te dar um exemplo, se o cara apita ali e ele entende o tamanho do que tem o jogo, dá muito tempo para ele decidir. Ele apita, dei pênalti, né? Igual deu aqui contra o Corinthians, aí, acho que era o Abel, deu pênalti. Cara, o fato de ele ir lá, ele pode escutar, o Flamengo tá perdendo lá, é Corinthians, tem isso, tem muito tempo, nem que não fale, tem muito tempo para ele pensar. A coisa espontânea ali, a gente até aceita o erro, e que a gente é ser humano, temos erros aí todos os dias. Então, se tratando do título, eu acho que eu tenho o mesmo pensamento que a maioria do torcedor. A gente não quer ganhar nada fora do campo. A gente também não quer perder também nada fora do campo. Mas é uma das maneiras de mostrar o tamanho que é o clube. Uma das maneiras também de ligar esses caras, entender que, não vamos ficar toda hora assim roubando, porque nós estamos lá no sul, lá no frio, ficar roubando o Inter, roubando o Grêmio. Eu acho que é válido, mas eu, como jogador que gosto da coisa dentro do campo, e eu acredito que todos os jogadores do Inter não é dessa forma que a gente quer ganhar. Mas eu acho que isso representaria o tamanho do Inter de buscar, e eu torço para que realmente a gente seja o campeão de fato de 2005, e voltando, né, que possa vir
um bichinho junto, né? O CBF possa abandonar o bichinho junto, aí fica mais lindo ainda. Tinga, 2014 tu fostes vítima de racismo, né? Na verdade, provavelmente não deva ser a única vez, mas 2014 foi a que repercutiu, gerou, junto com o Márcio Chagas, aí, uma campanha muito grande no nacional, envolvimento da presidente Dilma, dentre outros envolvimentos. O que aquilo significou para ti naquele momento? E se tu acha que, devido a toda a campanha que foi feita, que ela auxiliou no combate ao racismo? Bom, eu acho que foi um dos primeiros casos aqui na América do Sul, assim, com aquela repercussão, tanto que, né, recebi telefonema do presidente da época, fui lá em Brasília, recebi telefonema do presidente do Peru, o pessoal da FIFA, tudo, né. Esse assunto é um assunto que ele é para entender, né, eu entrei no jogo, o jogo tava 2-0 pros caras, eu não tinha nada a ver com o jogo, tipo assim, aí eu entrei, eles começaram a imitar macaco, como tu falou, não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez, já tinha acontecido isso, então era uma coisa que a nossa geração era uma geração que se adaptou a isso, sendo bom ou sendo ruim, mas a gente se adaptou a isso, né? A gente se acostumou, né? Então isso incomodava, mas ao mesmo tempo não te tirava do que tu estava fazendo, porque a gente cresceu assim. Não estou dizendo que isso é certo, claro que não é certo, né? Mas quer dizer que nossa geração conseguia conviver com isso, mesmo indignado, conseguia seguir jogando. Eu segui jogando e aquilo começou a aumentar e eu comecei a querer entender, cara, eu não fiz gol, não fiz, porque a gente tinha perdido, não entreguei a merenda, nada. Acabou o jogo, toda a imprensa veio para cima de mim. Como isso já era uma coisa que já tinha acontecido várias vezes, para mim, na minha cabeça, ninguém não ia chamar a atenção de ninguém. E a imprensa veio, quando ela veio para cima de mim, eu tomei meio que um susto de, cara, o que vocês querem comigo? Eu não tenho culpa do jogo. Nós estávamos estreando pelo Cruzeiro Libertadores, com um time pequeno do Peru, nós perdemos, agora eu vou ter que explicar isso, esse era o meu pensamento. Pô, nem joguei direito, joguei 15 minutos. Para minha surpresa, eles começaram a falar, não, pô, Tinga, sobre o racismo e tal. Quando eles falaram isso, meu computador da cabeça começou a bugar, porque eu já estava com aquela coisa pronta, né? Vamos trabalhar, vamos treinar, 3 pontos, bababá, achando que era coisa do futebol. Quando eles começaram a falar daquele assunto sério, cara, como é que eu vou responder? Eu não posso responder, vamos trabalhar, 3 pontos, um assunto desse. E aí eu tô tentando buscar uma resposta para isso. Quando um repórter da Globo lá de Minas, até meu amigo ele falou assim, pô, Tinga, você que viveu o mundo todo, jogou na Alemanha, campeão em tudo que é lugar, vários títulos, como é que se sente assim no Peru, um lugar tão próximo da gente? Quando ele falou de títulos, coisas, foi onde eu peguei minha resposta e que foi onde tudo mudou ali, que teve todo aquele apelo, né? Fizeram todos os programas na época da Globo com a minha máscara, enfim. Eu falei só pra ele o que eu peguei da resposta dele. Eu falei, cara, eu trocaria todos os meus títulos, todas as minhas conquistas por uma igualdade racial em todas as áreas, em todas as classes. Até porque eu acredito que não tem só preconceito contra o negro, tem vários tipos de preconceito. Cara, aquela frase, ela voou o mundo todo, porque talvez ele esperasse que eu falasse, cara, vamos matar esses caras, vamos não sei o quê, vamos pra delegacia, que também acho certo quem faz, tá? Mas foi a maneira que eu fiz, como eu sempre fiz a vida. As pessoas que erraram comigo, eu nunca pensei, esse cara errou comigo, esse cara não pode mais trabalhar, esse cara não pode mais conviver. Não, eu quero que esse cara aprenda que ele errou, eu não quero que acabe a vida dele. Que é uma das coisas que acontece hoje. Hoje eu erro contigo em alguma coisa, as pessoas querem, não dá mais emprego pro fulano, porque o fulano foi preconceituoso com a mulher. Não dá mais, fulano, tu contratou o fulano para estar na TV aí. Mas como ele foi preconceituoso lá contigo? Calma aí, então tu errou comigo, tu nunca mais vai poder trabalhar, como é que sustenta a tua família? Então eu sempre pensei dessa forma de, cara, eu quero que essas pessoas aprendam e não façam isso, não quero acabar com a vida deles, quero que eles entendam isso. E isso foi o que mudou tudo. Então, dali criaram todas essas placas que tem em campo, no racismo, todas essas coisas aí foram criadas depois daquilo lá.
E até hoje tem como embaixador e tal, mas eu não me considero isso. Eu me considero um negro que adora ser chamado de negão. Adoro ser chamado de negão. Sei que estamos chamando de negão com respeito, com carinho, e quando não estão eu me defendo. Sou um negão que sei que não somos todos iguais. E essa conversa de somos todos iguais, não somos todos iguais. E eu acho que isso é o grande valor. Eu não sou igual a tu. Se você te olhar, nós somos diferentes. Né? Tu é negão, mas tu é mais claro. Cara, acho que não é sobre isso. Nós somos iguais aonde? Na dor. Nós vamos para o mesmo lugar, nós temos fome, nós temos dor. Então, assim, isso até eu acho que, na minha opinião, é uma maneira até de a gente construir de uma maneira diferente. Porque tu pega uma criança que a gente tem que educar e fala para ela, nós somos iguais. Uma criança fala, peraí, meu, tu é loiro, ele é negão, como é que ele é igual? Eu estou mentindo para a criança. Não, nós somos iguais como ser humano e tal. E o ser é diferente, né? Eu brinco com a minha esposa, se ela fosse parecida comigo, eu não casava com ela. Ela não casava comigo, né? Somos diferentes. Então, assim, e é muito legal, assim, acho que talvez, não sei se a gente está encerrando aí, mas eu vou trazer um assunto aí que é um pensamento meu, né? Não falei com ninguém, falo só na minha casa sobre isso, que é um assunto aí mundial, mas é nesse assunto que a gente vê que tudo que eles falam sobre racismo, que não tem, que não tem racismo, que é mimimi. O caso do Vini Júnior. Vou te dar a minha versão do que eu penso sobre isso. A guria que está com o Vini Júnior tem mais dinheiro que ele. A menina podia estar em qualquer lugar. A menina saiu daqui do Brasil e foi ficar com o Vini Júnior. Aí toda aquela multidão, e eu não faço parte porque eu não fui fazer campanha. Quando aconteceu as coisas com o Vini Júnior lá, todo mundo é mão para cima, estamos fechados com o Vini Júnior, somos todos iguais. Aí a menina não pode escolher o cara, porque ela é negão. Aí uns vão dizer, não, mas ele é feio. Quem te disse quem é feio é bonito? Isso é uma coisa pessoal. Tem pessoas que tu acha bonito e eu acho feio. Aí que eu começo a entender, cara, peraí. É porque ele é preto. Por que ela não pode... Ah, não, mas ele tem a boca grande. Quem te disse que ela não gosta de boca grande? Então tu começa a entender um monte de coisa. E aí eu fico muito chateado, ao mesmo tempo livre, porque eu não vou nesses movimentos de embalo. Eu sei exatamente o que é ser negro, eu sei que tem racismo, mas eu também sei quando é uma coisa que não é sobre racismo, e é o mesmo que defende o racismo. Tu abre a rede social, estão falando do Vini Júnior como se a mulher não pudesse escolher ele. Por que ela não pode escolher ficar com ele? Entendeu? E aí tu olha por outro lado, o ex-marido dela pode escolher outra mulher e aí não é porque a mulher é rica, não é? Então tu vê um monte de gente falando do cara. Na verdade não estão falando dele, falam da mulher, mas na verdade é mostrando exatamente esse racismo que eles falam que não tem, que quando aconteceu o negócio com o Vini Júnior lá, estamos fechados com o Vini Júnior. Fechado o quê, cara? A primeira oportunidade que tiveram. Então, e outra, até a menina ficar com ele, a menina era fera, era bonita, era maior. Agora a menina já é feia, a menina já não sabe escolher, a menina já não é a melhor influenciadora. Então ela já tá ficando feia já. Só porque ela tá com ele. Tu acha que ela não podia escolher qualquer um? Ah, mas a menina sempre tem que achar alguma coisa. Não, é porque quer se lançar no mercado internacional. É porque que... Meu, quando a Angélica ficou com o Luciano Huck, alguém falou alguma coisa? Vai dizer se é bonito, se é feio. Ela que tem que saber. E porque quando é com... Então, assim, por isso que eu tenho a minha opinião. Eu sou um cara... A minha casa é uma casa que discute muito essas coisas. Então, a gente chama meus filhos, ó. Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então tem horas que é movimento e tem hora que realmente é uma coisa séria. E tem uma coisa que isso aqui é racismo, isso aqui não é. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Por isso que muitos têm conflito comigo e desses movimentos. Porque, cara, é nessas horas que eu vejo. Por que o movimento negro não pega? Meu, que louco. Ela não pode escolher o Vini ou o preto é feio? Quem te disse que ela não pode escolher isso? Ah, não, e vão botar coisa.
E aí tu começa a entender. Então, assim, cara, essa discussão de racismo, cara, comigo, quiser debater comigo, vão debater. Mas, cara, vai escutar a minha opinião, eu não vou nesses movimentos. Da mesma forma que muitas vezes o Vini Júnior, quando era hostilizado no estádio, muitas vezes ele criou isso, outras vezes não. Quando o cara da Alemanha foi dar a bola para ele e não quis pegar a bola, que ele criou alguma coisa e talvez o torcedor não deveria agir daquela forma, mas de alguma forma. Então, assim, eu penso que esse namoro, ou frete, o que quer que seja, que é da vida deles, isso mostrou muita coisa de que as pessoas falavam que não existia e que era, e mostrou. Estão sendo extremamente preconceituoso, porque como se a menina não pudesse escolher o cara. Tinga, para finalizar, tu faz um trabalho social, já falou ali na questão das peneiras, né? Fala pra gente um pouquinho da tua palestra, né? Ou também se tem alguma outra atividade social sem ser as peneiras. Social eu tenho todo dia, eu estou fazendo um social, né? Para mim, social é melhorar a vida das pessoas, né? Gerar emprego, conversar com as pessoas de alguma forma, social. Às vezes, né? Tá passando por nós aqui, o pessoal da Contravipa tá passando aqui. Cara, se dá um bom dia para esses caras, as pessoas não dão. Então, não deixa de ser, né? Social é socializar com as pessoas de alguma forma. A minha palestra é um pouco, né? Quem está me escutando aí, talvez uns gostando, outros não gostando tanto. Minha palestra é a minha vida, né? O que eu faço, o que eu tenho feito, né? Da onde que eu tenho esses pensamentos, os negócios que eu fui criando, né? O meu último negócio, que é o Tamo Junto, o ecossistema que a gente está dando, tá sorteando um presente de Natal aí para os nossos parceiros. E a palestra é isso, eu tenho duas palestras, uma é a gestão além da planilha, que é onde eu conto a minha história, muito falando até aqui do centro, quando eu voltei a estudar e algumas coisas. E a última que eu tenho feito muito, que eu faço mais para o mercado do agronegócio, é o Semeando Clientes, que eu falo mais de negócio, business e tal. Então, são duas palestras que eu faço aí corporativo, né? E é legal. Vou fechar porque tem coisas que ficam no coração, a gente tem que mostrar, né? Palestra hoje é meu trabalho, né? E às vezes, graças a Deus, isso não acontece mais, mas às vezes tem uns eventos que o cara chama o cara, né? E, pô, Tinga, vem fazer uma palestra. Aí eu, tá, beleza, fala com o meu pessoal, aí quanto que é. Aí eles voltam e me ligam, Tinga, pô, a gente queria que fosse de graça, social. Aí eu, peraí, cara, não me pede de graça, a única coisa que eu vendo. Aí tu vai ver esse summit, os de fora eles pagam, né? Aí vem lá dos Estados Unidos, vem lá de não sei o que, eles pagaram. Aí diz que o cara que é importante. Ele, não, é importante tu tá, porque, pô, tu faz um monte de ação na cidade, tu empreende aqui. Aí eu falo, tá, tu fala tudo isso e o cara tu paga e tu não quer pagar, né? Então, e eu tô falando de mim porque isso acontece com vários aqui em Porto Alegre, várias pessoas. Então, o que eu sempre tenho como regra? Por que os meus negócios, a maioria das coisas que eu faço dá certo? Primeiro por Deus, mas pela maneira que eu trato os negócios. Se eu quisesse eu sair de casa de manhã, voltava à noite e não gastava um centavo. Todo lugar que eu vou, alguém quer me dar alguma coisa. Pô, Tinha, come de graça aí, na época do Grêmio, tu fez gol. Pega o tênis aí, porque eu sou colorado. Come o hambúrguer aí. Você pode perguntar a todos os lugares que eu vou, eu pago. Eu pago porque eu acho que todo mundo que está trabalhando tem que receber. E isso faz que quando eu abro os negócios, que eu crio os negócios, as pessoas também comprem as minhas ideias. Então hoje tu vê pessoas aí que tem condição, aí vão nos lugares, cara, compra, paga. Então por isso que eu tenho essas lutas aí, brigo muito por os eventos e oriento várias pessoas aqui em Porto Alegre, cara, paga os caras, que seja pouco, paga o cara. Não, mas ele tá começando, é aí que tu tem que pagar, que ele tá começando. E aí eu tenho a brincadeira, né? Quem não paga de amigo vai pagar de inimigo, pô. Então eu prefiro pagar o negócio dos meus amigos, porque se meu amigo quebrar, o primeiro que ele vai pedir é para mim. Então é melhor que ele venda, esteja bem, para não pedir para mim. É verdade. Tinga, muito obrigado pela tua presença. O papo poderia durar uma tarde, né? Mas a tua vida de empresário, eu sei que ela é corrida. Eu te agradeço em nome do Porto Alegre Oficial, né? Dos nossos seguidores também. E a casa está aberta aí para quando precisar divulgar alguma questão social, quando
precisares do nosso portal, a gente está à disposição. Obrigado, parabéns, a missão de vocês está muito bacana, né? Muito bacana mesmo, de coração. Vocês hoje dão informação real da nossa cidade. Não tem esse negócio de lado, é melhorar a vida das pessoas, e os mesmos que vocês apoiam, da pouquinho, se o cara fez alguma coisa que não é legal na cidade, vocês vão lá e mostram. Eu acho que essa lealdade, né? Quando a gente quer o melhor para a vida das pessoas, cara, às vezes até do amigo a gente vai cobrar, a gente não está eliminando o amigo, a gente não quer matar o amigo, a gente falou, cara, o negócio que tu ficou de fazer, tu não está fazendo. Então acho que isso é bacana, sabe? E é isso que eu vivo, entendeu? Todas as pessoas que erraram comigo, acontece muito isso. Hoje a rede social, ela tá assim, o cara foi preconceito com alguém. Aí esse dia eu fui contratar um cara, falou, pô, Tinga, cara, obrigado, cara, porque ninguém tá me contratando, porque eu tive um problema lá com não sei o que. Eu falei, meu, então é o seguinte, tu errou lá, então tu não vai trabalhar mais, tu não vai pagar a colégio dos teus filhos, não tem que comer. Não é assim que a gente educa as pessoas. Errou lá, fez um negócio errado lá, não, quero saber, tu entendeu que tu errou? Tu não vai fazer mais isso? Tu sabe o que tu gerou? Não, então beleza, daqui pra frente vamos, a gente não pode ficar no Brasil nessa coisa de eliminar as pessoas. O Tinga errou comigo. Não, cara, todas as pessoas que foram preconceituosas comigo e em alguns momentos, cheguei em lugares, quando eu vou, até hoje eu tenho lugares que eu chego, quando eu não estou aqui no estado, ou estou em lugar... É dificilmente, mas normalmente já cheguei em lugar para fazer, para cara olhar, tipo, esse negão aí de dread, nesse evento aqui. É lá. Eu falei, não, Aí vinha o presidente, né? Porra, Tinga, aí a pessoa mudava tudo. Então acho que eu vou pegar, se eu quisesse eu entregava aquela pessoa. Eu falei, meu, tua recepção ali, eu falei, não, cara. E já aconteceu isso, de eu chegar em hotel, o cara, não tem quarto, não, meu. A agência é minha, eu tenho agência de turismo. Como é que eu não tenho quarto? É a minha agência que fez. A agência é minha. Bota aí, olha aí. Ziben Tour by Tinga, número 7, Alemanha, a agência é minha. Mas tá tranquilo. Eu podia pegar esse cara e falar, aí vem o presidente e fala, pô, Tinga, e aí, como é que tá o cara com olho desse tamanho? Sabe o que eu fiz? Passei na frente dele e depois falei, irmão, não faz acepção de pessoas mais, meu. Isso é perigoso. Eu tenho certeza que eu eduquei mais esse cara assim do que eu tivesse entregado a cabeça dele pro presidente da empresa dele. Eu tenho certeza que toda vez que ele vê um negão chegar lá na recepção, ele vai pensar, cara... Pode ser o Tinga. Pra mim é isso, entendeu? Eu não quero que eu falo, meu, te manda esse cara embora. Como é que esse cara vai comer? Como é que esse cara vai beber? E eu não tô educando ele, eu não tô gerando valor na vida dele. Agora, eu chegar pra ele, quietinho, ele apavorado, eu falo, irmão, não faça acepção de pessoa. É perigoso. Eu tenho certeza que esse cara fala melhor de mim assim do que se eu eliminasse dele. Eu tenho certeza que esse cara torce mais pra minha vida. Quando ele olha qualquer coisa e fala, minha cabeça esteve na mão desse cara, esse cara não... É assim que eu penso e vou tentando fazer a vida assim. Não é fácil, porque o mundo tá uma carnificina, mas Deus vai dando paz, vai dando tranquilidade, a gente vai avançando. Muito obrigado, Tinga. Valeu? Tamo junto! Aí.